Eu me sinto imensamente honrado de estar aqui com os pastores Daniel e Roseli, que são nossos superintendentes, juntamente com os demais pastores e líderes do nosso ministério. E eu quero inicialmente ler com vocês a palavra de Deus que se acha em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. É um texto que todo o povo de Deus ama muito, adora essa palavra de Deus. E eu quero ler com vocês agora João capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o pastor abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém.
Então, nessa manhã, estaremos procedendo à ordenação ao ministério pastoral desses 3 casais. Isso é uma grande bênção, isso é uma grande riqueza para o ministério, mas ao mesmo tempo ordenar pastores, trazê-los do auditório até aqui à frente, impor sobre eles as mãos, declará-los como líderes autorizados a prosperar no ministério. Isso acaba sendo também um risco para o ministério. Mas que risco isso poderia representar para o ministério? Porque isso é uma grande bênção, é isso que nós queremos fazer, é isso que nós vamos fazer. Então, como que a ordenação de pastores e líderes pode ser uma ameaça, um risco à integridade do ministério? Alguém tem alguma ideia? Como isso pode ser um risco? Nós não estamos ordenando nenhum mercenário. Então, o risco não é por aí. Mas sabe qual é o risco? E eu estou falando com sinceridade e com muito temor no meu coração. Não é risco de vê-los desviados, querendo fazer do ministério uma oportunidade de projeção, de fazer um ministério popular e ajudar muita gente, e junto com essas pessoas trazer dinheiro, trazer vantagem. Não é isso. Isso não passa pela nossa cabeça, mas eu quero que vocês pensem qual seria o grande risco que ordenar pastores e líderes representa para o nosso ministério. Tem um pregador auxiliar aqui, em breve vai ser ele que vai ser ordenado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Corremos sim um grande risco de que com as ordenações nós estamos separando, nós estamos fazendo uma distinção entre clérigos e leigos, e nós temos que evitar isso, porque a igreja do Senhor, ela ou é toda clériga ou é toda leiga. Eu tenho aqui um desafio, não só para os que serão ordenados hoje, mas para todos os líderes de célula que são pastores. Temos conceituado aqui no grão que pastor é aquele que tem sob os seus cuidados espirituais um grupo de pessoas. Esse é pastor ou pastora. E esse grupo de pessoas pode ser até uma só, porque um cristão é uma unidade importante. Tão importante é que quando Jesus contou a parábola da ovelha perdida, o pastor daquele rebanho foi atrás daquela ovelha perdida. Naquele momento ele era o pastor daquela ovelha. Então, pastor ou pastora é aquele cristão ou aquela cristã que tenha sob os seus cuidados espirituais um grupo de pessoas. E esse grupo pode ser até uma só pessoa. Nós temos aqui, eu tenho uma lista de desafios para nós como pastores e líderes de células, líderes de grupos homogêneos,
como esses que nós temos feito por muitos anos. E a lista de desafios é essa aqui. Cada membro da célula será orientado pelo seu líder, pelo seu pastor, a fazer uma lista do seu oikos. Como é que nós podemos pastorear sem saber a quem estamos pastoreando? Precisamos trazer uma lista das pessoas com quem nós lidamos, trazer esses nomes, apresentá-los diante de Deus em oração. Fará cada líder de célula, juntamente com a sua própria célula, fará com eles uma célula ágape, pelo menos uma vez por mês, trazendo vizinhos, trazendo amigos, colegas de trabalho. Cada líder selecionará de 1 a 3 pessoas ou famílias para maior atenção com eles. É preciso que a gente tenha conosco aqueles 3 chamados Pedro, Tiago e João. É o momento da gente revitalizar o nosso ministério pastoral. Cada líder, cada pastor deve pedir a Deus 3 famílias ou 3 pessoas-chave para ser o seu Pedro, Tiago e João. Intercederá por eles, pedindo a Deus que os faça prontos a uma tomada de decisão por Cristo. Levar essas pessoas a fazerem um compromisso com Jesus. Aquelas pessoas, a lista do seu oikos. Apresentará a mensagem do amor de Deus a eles. Levá-los a confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E batizará os convertidos e os integrará na comunidade do povo de Deus. E um desafio antigo que nós temos aqui no Grão: cada um batizando um e integrando um, pelo menos um por ano. A gente acha que essa tarefa é muito pequena, batizar e integrar um por ano. Acha que é muito pequena essa tarefa. E por isso a gente às vezes despreza. Mas aqui está o grande desafio: cada um batizando um. Isso será um crescimento astronômico, 100%. Quero ler um texto bíblico aqui da antiga aliança com vocês, que está em Jeremias 31. Jeremias 31. Vamos ver, antes do 31, vamos ver primeiro Jeremias 23, versículo 4. Uma promessa de Deus que está sendo cumprida. Levantarei sobre eles, sobre elas, ou as nações, levantarei sobre elas pastores que as apacentem,
e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Essa é uma profecia que Deus está falando, que levantaria pastores para colocar sobre as nações. E hoje essa profecia está se cumprindo. Eu tenho ainda mais 4 itens aqui de desafio para a nossa liderança, que são desafios de propósitos para a vida de um líder. Primeiro, viver em função de uma chamada. Essa chamada não é particular para alguns. Essa chamada é universal para todos os cristãos. A chamada para servir a Deus no ministério. Então, o primeiro desafio, viver em função de uma chamada. E essa chamada é baseada na soberania de Deus. Ele chama as pessoas, ele designa as pessoas. E o segundo desafio aqui, viver em função de um povo. É um povo dado por Deus, baseado também na soberania de Deus. Gente, nós como servos de Deus, como povo de Deus, a gente não vive mais só para nós. A gente não vive para nós quase nada mais. A gente vive em função do povo que Deus nos confiou. Então, Deus nos outorgou como bênção para o nosso povo. Nós somos propriedade de Deus, mas também somos propriedade do nosso povo. Tem pastores aqui, dentre o nosso rebanho, que está faltando só passar a escritura de si para o seu povo. Vive-se, eu sei, eu conheço a vida de vocês, pastores. Vocês não pertencem mais a si mesmos, mas ao povo de Deus. E o terceiro desafio, viver em função de uma designação divina. Fomos designados. O Senhor diz: eu vos chamei e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós vivemos em função dessa designação divina. E o quarto desafio é demonstrar uma aceitação da sua chamada. Nós precisamos demonstrar isso, fazer o ministério com alegria e não gemendo. E para isso nós exortamos também a todo o rebanho que nos ajudem, que não nos dê muito trabalho, que facilitem as coisas, que não fujam da célula, que não fujam da celebração, que liguem também para o pastor também é ovelha, dê uma atençãozinha ao seu pastor também, ajude a gente a pastorear vocês. O pastor, ele demonstra uma aceitação da sua chamada, mas para que isso fique mais fácil, ajude os pastores. Saiba que eles precisam também de certas facilidades. Então, aqui tem uma pergunta: será que nós temos tido um coração de pastor? Eu sei que tem, sim, com toda certeza. Que tipo de resposta emocional e afetiva temos dado à chamada de Deus para a nossa vida? Qual é a nossa resposta emocional? Puxa, hoje eu tenho célula. Que tipo de resposta emocional temos dado à nossa incumbência? Temos tido uma visão e uma paixão pelo encargo que Deus colocou sobre nossos ombros? Será que tenho eu a clara convicção de que Deus deseja que eu tenha um coração de pastor?
Deus tem um coração de pastor. E isso foi encarnado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Ele é o nosso modelo. O modelo de alguém que tem um coração de pastor. Jesus é o nosso modelo, porque Ele conhece as suas ovelhas. Conhece tanto que as ovelhas já habituaram a sua voz. Jesus é o nosso modelo porque Ele guia as suas ovelhas para onde elas devem ir e não onde querem ir. Jesus é o nosso modelo porque Ele vai à frente das suas ovelhas e elas o seguem. Jesus é o nosso modelo porque Ele oferece a sua vida. Ele deu a sua vida. E Jesus é o nosso modelo porque Ele oferece às suas ovelhas a vida abundante. Jesus é o nosso modelo porque Ele é o bom pastor. E nós, como pastores, fomos chamados para curar os doentes, restaurar os feridos, resgatar os que perecem, batizar os convertidos, integrar os santos, ministrar a santa comunhão, continuar na sã doutrina e na comunhão dos santos, e ter uma vida de gratidão e de celebração, e ter uma vida de total generosidade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe os casais Nildo e Anísia, Laudemiro e Valdinês, Elton e Kelly. Vocês hoje estarão recebendo a nossa imposição de mãos. E vocês não precisam esperar somente tempos bons, não é? Tempos difíceis, tempos de dor, tempos de lágrimas, mas também tempos de muita alegria, de grandes realizações. Deus abençoe a todos. Vamos passar para o nosso querido pastor Daniel, nosso superintendente, que vai conduzir para nós a